Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição do painel. Nossa saudação a todos. Estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos nos aproximando do final do ano. Esperamos que todos tenham tido um ótimo e santo Natal. E que também possam entrar com o pé direito agora em 2023, que a gente aos poucos possa realmente confirmar, digamos, uma despedida aí com esses anos atípicos que nós tivemos por conta de uma pandemia que fez muitas vítimas, e que a gente possa em 2023, ao menos na área da saúde, ter mais tranquilidade para viver e trabalhar, enfim, e, se possível, ser feliz com quem a gente gosta e também com quem a gente não gosta. Enfim, nós somos todos da mesma raça, da raça humana. E também estamos praticamente chegando no final de um governo federal e dos governos estaduais e também de quem chegou a deputado federal e deputado estadual, e nós desejamos ao próximo governo um governo que atenda às necessidades do país. E para tanto, para falar sobre a eleição, o que pode se esperar do próximo governo, do governo Lula, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Anacleto Zanella, que é vereador aqui em Erechim hoje, e é segundo suplente eleito a deputado federal. Aí, quem sabe, esperando até assumir uma vaga na Câmara dos Deputados Federais, que seria muito bom para a região, que a gente que reclama tanto, né? Mas enfim, essa é uma outra história aí. E também o Ivar Pavan, que me dizia fora do ar, eu sou ex de várias coisas, mas foi ex-deputado, ex-secretário de Estado, ex-presidente da Assembleia, né? E que é uma figura que, particularmente, eu não descarto. Ele disse que não, mas eu não descarto que possa vir a ser, enfim, chamado para ocupar algum cargo. Enfim, o PT, de certa forma, apoiou a própria eleição do governador do estado aqui, né? Assim, não tão declaradamente, mas enfim. Anacleto, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite. Boa noite. Anacleto, como eu sempre Sim. tratei. Muito obrigado, José Ode, pela oportunidade. Boa noite a você, a toda a equipe da TV Erechim,
Boa noite, Ivar Pavan, sempre nosso parceiro de tantas lutas e caminhadas. Uma satisfação tê-lo aqui. Fizemos dobradinha nessa eleição, eu e o companheiro Ivar. Eu concorri a deputado federal, o Ivar a deputado estadual. E boa noite a todos e todas que nos acompanham. E mais uma vez agradecer o apoio, o carinho que recebemos durante este ano de 2022, em mais uma caminhada que fizemos nas ruas, nos bairros, nos municípios da região do Alto Uruguai. E eu recebi mais de 19 mil votos, então a gente tem que agradecer à população de Erechim, da região do Alto Uruguai, por este apoio, por este incentivo. E hoje temos não é fácil, sabemos que para ser titular em Brasília não é uma caminhada tão fácil, mas temos algumas chances, se não for agora no início, durante os 4 anos. Então, muito obrigado à população e, mais uma vez, desejar desde o início desse programa um feliz 2023 para todas as pessoas que nos acompanham. Ivar, eu também, se me permite, vou tratá-lo como a gente sempre se tratou, assim, né? Seja muito bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade. Muito boa noite, José Odi, boa noite, companheiro Anacleto, boa noite às pessoas que nos acompanham em casa. Uma satisfação estar aqui mais uma vez participando deste teu programa e dizer da satisfação de poder estar nesse debate e ter participado desse processo recente de uma disputa vitoriosa. Embora nem eu nem o Anacleto estejamos eleitos, mas o nosso objetivo principal, que era eleger o presidente da República, se realizou. Então estamos satisfeitos por termos participado da construção dessa grande vitória em defesa da democracia no nosso país. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sem dúvida. O que dá para esperar do novo governo Lula agora? Em 2002, eu me lembro que o Lula tinha um jargão, não sei se foi ele que inventou, mas se falava em muito Lula, paz e amor e tal, e fez uma gestão que para muitos foi muito boa, enfim, do ponto de vista social, até do ponto de vista econômico, isso lá em 2002, quando ele assumiu. Mas o que dá para se esperar? O senhor sente um Lula diferente agora ou não? Olha, o Lula recebe um país do mesmo jeito que recebeu em 2002. Um país com enormes dificuldades, se culpa muito a pandemia, mas obviamente que tiveram decisões políticas que ultrapassaram a questão da pandemia, gastos que completamente fora daquilo que são os padrões tradicionais da política. O governo Lula não é um governo, ele é petista, histórico, militante do partido, mas é um governo de uma frente ampla de partidos. Como disse na minha... Este que assume agora. Este que assume agora. Ele é um governo onde o foco principal é a defesa da democracia. Porque, obviamente, a democracia estava sob ameaça. Não foi por acaso que vários partidos, inclusive que têm enormes divergências com o PT, se juntaram no segundo turno para garantir a eleição do Lula, para salvar a democracia do nosso país. Esse é o objetivo número 1. Bom, o segundo tem que ter interpretação do que seja democracia. A democracia não é apenas votar e ser votado, não é apenas o direito de ter a liberdade de expressar a sua opinião dentro daquilo que as regras estabelecem, mas a democracia é também garantir o direito de ter comida na mesa, o direito de trabalhar, o direito de estudar, o direito de morar. Isso é democracia. Quando todos os brasileiros tiverem esses direitos, a democracia será plena, será mais completa. Então, o ponto de partida é continuar defendendo e construindo democracia no nosso país. Essa é a minha grande expectativa do governo Lula. Não será um governo completamente um governo da esquerda. O Lula é de esquerda, mas ele compõe um bloco de partidos que tem as mais variadas opiniões internas, mas que é uma frente ampla que todos que estão no governo são defensores da estratégia número 1, que é a democracia. Bom, aí também a questão do termo, da definição da conceituação democracia fica meio dúbia aí, porque eu não entendo bem. Como é que pode um governo, um homem democrata, como é o Lula, digamos, apresentando-se como um defensor da democracia, se dar tão bem, digamos, com ditadores,
espalhados pelo mundo inteiro aí. Caso da Venezuela, caso de Cuba, caso, não sei se da Coreia do Norte, mas da China, enfim. O governo Lula é um governo que respeita a autonomia de cada país. Ele se relaciona com todos os governos do mundo, seja os ditadores de esquerda e ditadores de direita. Ele era muito amigo do Bush, dos Estados Unidos, que era um dos grandes governos autoritários da extrema-direita americana. Era amigo do Fidel, que era um ditador da esquerda cubana. Então, um governo que respeita a autonomia dos seus países e exige respeito das atitudes que ele adota no Brasil enquanto presidente de um país. A autonomia de cada país ele respeita internamente e externamente nas relações que estabelece a nível internacional. Por isso que o Brasil é reconhecido no governo Lula como um governo que tinha uma qualificada relação internacional com os parceiros, aliados e os não aliados. O senhor disse que a democracia, digamos, representada na sua visão com a eleição do Lula, do presidente Lula, vai garantir, digamos, vários ganhos, vários benefícios sociais, comida na mesa, isso e tal. O senhor acha que se esse governo do Bolsonaro ele continuasse, isso não aconteceria? Nos 4 anos que ele governou o país, o que cresceu foi a miséria, foi em grande medida em várias regiões o desemprego, nem o desemprego, a precarização do emprego, que cresceu muito, que eles contam emprego à pessoa, ao trabalho intermitente, que para nós isso não é emprego, é fazer bico. A educação está um caos no país, o sistema de saúde público um outro caos. Então significa a democracia, do ponto de vista da maioria da população brasileira, estava ameaçada. E ainda ele ameaçava permanentemente a golpes, querendo impor a visão dele de um governo autoritário, onde um governo, a raça superior, pudesse se impor e os demais tivessem que obedecer. Bom, este era o caminho que estava sendo traçado pelo governo anterior. Agora temos que reconstruir o caminho da participação, o caminho da conquista de direitos. E direitos os essenciais, a começar pela comida na mesa, a educação como estratégia para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. Não vi nenhum país no mundo se desenvolver sem educação. E aqui a educação estava sendo desmontada nesse país, tanto é que as universidades do Brasil inteiro, a ciência e tecnologia foram cortados os recursos. Portanto, a democracia cada vez ameaçada e sendo construído um governo autoritário. Precisa ser desmontado isso e reconstruir um governo democrático com os limites e as dificuldades que o governo vai ter. Anacleto Zanella, o senhor gostaria de falar um pouquinho a respeito desses 2, 3 temas aí, não? Sim. Eu quero ressaltar uma questão central a partir da fala do companheiro Ivar. A democracia, ela é o termo, é a base fundamental da nossa sociedade. Isso permite a alternância do poder. Eu falei esses dias na Câmara de Vereadores. Há 4 anos atrás, o nosso candidato era Fernando Haddad. No dia da eleição, quando o Fernando Haddad perdeu a eleição, ele reconheceu a derrota e automaticamente reconheceu o governo eleito. Por que este governo, que ainda não terminou, vai terminar agora dia 31 de dezembro, não é democrático? Até este momento, ele não reconhece o resultado da eleição. Ele não reconhece a eleição como legítima. Ele questiona as urnas eletrônicas, sendo que todos que foram eleitos agora foram eleitos pela urna eletrônica. Isso aconteceu também com o governo Trump nos Estados Unidos. E resultou no quê? No assalto do Congresso americano no final do seu mandato. Isto é autoritarismo. Imagine se este governo tivesse sido eleito novamente. O que seria em mais 4 anos de governo legitimado pelas urnas? Mais autoritarismo, mais intervenção no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional. O orçamento secreto está terminando com as políticas públicas da educação, da saúde, porque o orçamento secreto vai recursos
para os deputados, e os deputados acabam encaminhando recurso para um município e não encaminha para outro. Isso não é republicano, isso não se torna um país republicano, democrático. Então isso tudo estava em jogo. E além disso, os setores sociais que mais ganham dinheiro estavam sendo privilegiados pelas políticas públicas. É inadmissível que a fome tenha voltado no país. Por isso que o governo Lula, nós temos muita expectativa. Não que ele vai resolver todos os problemas, até porque nós não temos orçamento suficiente para resolver todos os problemas do país. Mas nós temos que colocar recursos nas áreas das pessoas que mais precisam. Por isso a luta pela PEC da transição para manter o programa Auxílio Brasil, agora transformado em Bolsa Família, porque as famílias de baixa renda têm que ser as primeiras a serem contempladas no orçamento. Assim como os outros setores precisam ser contemplados. A tabela do imposto de renda tem que voltar a ser corrigida. Hoje as pessoas que ganham R$2.000 já estão pagando imposto de renda. Isso é inadmissível. Enquanto as grandes fortunas pagam menos imposto do que as pessoas que ganham menos. Então isso é debate. Na agricultura, por exemplo, a agricultura de base familiar, que é a base do Alto Uruguai, por exemplo, não tinha mais ministério voltado aos pequenos agricultores. Hoje só tem o grande produtor contemplado no orçamento federal. Nós precisamos voltar a ter políticas públicas para esses setores. É a microempresa, é o pequeno empreendedor, é as políticas públicas voltadas aos trabalhadores, é o aumento do salário mínimo. O salário mínimo está congelado há 6 anos, José Ode. É isso que tem que mudar. Esse foi o voto de confiança no ex-presidente Lula e agora presidente da República novamente. Ou seja, as pessoas mais pobres, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que têm menos renda, querem se ver contempladas no orçamento público federal. Mas isso se faz com democracia. Quem não concorda com o presidente Lula, daqui a 4 anos vai buscar uma nova eleição para tentar eleger outro candidato. Esta é a democracia. Agora, tu não pode. Quando eu ganho a eleição, eu reconheço a eleição. Quando eu perco a eleição, as urnas eletrônicas não servem. É este debate que a sociedade toda precisa entender. Neste momento, o povo brasileiro, por maioria, entendeu que tinha que haver mudança e a mudança tem que caminhar para isso. Todas as pessoas precisam ser contempladas no orçamento público federal, estadual e municipal. O Brasil precisa reconhecer que a Argentina é campeã do mundo. Senão não devia ter participado, dizer, eu sou contra a Copa do Mundo, vou inviabilizar a Copa, não participo. Agora participou, perdeu, a Argentina é campeã, vamos reconhecer, palmas para a Argentina, campeã do mundo. Nesse ponto aí, nesse ponto e vários pontos, nós concordamos e discordamos, eu acho que faz parte disso, né? Eu deixar bem claro aqui, eu por relação e por assistir muito futebol, do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino, sempre gostei muito do futebol argentino, sempre gostei, assim como do brasileiro, mas acho que há uma diferença fundamental, mas é um outro papo aí. O atual governo também, ele levanta algumas questões básicas, assim, que ele se queixa que ele enfrentou muitas dificuldades que não dependeram exatamente dele. Uma guerra da Ucrânia lá, com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, que dificultou várias coisas, como a pandemia, né, que deixou muita gente em casa, enfim, matou muita gente. Até que ponto isso aí pode ter contribuído, digamos, para que o Brasil não mandasse como devesse, né, como poderia se imaginar numa situação de mais normalidade? Olha, sem dúvida a pandemia foi um problema grave, que o governo disse que era uma gripezinha, mas agora ele dá culpa para a pandemia que causou caos na economia. Agora ele precisa reconhecer que as decisões políticas que o governo tomou contribuíram para a situação caótica que o país vive hoje, tá? Então, não reajustar salário mínimo, desde que caçaram a Dilma, entrou o golpista aí do Temer, e depois os 4 anos do atual presidente, 0% de reajuste no salário mínimo, isso significa concentrar a riqueza na mão de pouca gente.
Quando o senhor diz não houve um reajuste, o senhor quer dizer não houve um aumento real? Não vou. Só a reposição da inflação. Sim, porque a reposição da inflação houve. Sim, só a reposição da inflação. Mas os preços daquilo que a gente compra subiram muito além da inflação. A comida, o combustível. Tanto é que a inflação de quem ganha menos é muito maior do que a inflação oficial. E os que ganham menos tiveram 0 de reajuste. Significa que o dinheiro que foi tirado do bolso do trabalhador, ele acabou sendo concentrado na mão de quem já estava bem. E isto é que contribuiu para que a crise maior se instalasse sobre a grande maioria da população mais pobre do país. Essa é a nossa grande divergência de dizer, não, é culpa da pandemia. Não foi a pandemia que congelou o salário mínimo, não foi a pandemia que tentou desmontar a educação pública, não foi a pandemia que tentou desmontar a saúde pública. Aliás, se não tivéssemos um sistema único de saúde, o SUS, e a dedicação dos profissionais da saúde, nós não teríamos apenas quase 700 mil mortos. Poderíamos ter passado de 1 milhão de mortos, porque as pessoas mais fragilizadas foram as que foram mais atacadas pela pandemia, e se não tivesse um sistema único de saúde para socorrê-los, muito mais gente teria ido para o cemitério. Então, esse desmonte não é de responsabilidade da pandemia. A pandemia teve um custo, sim, ela contribuiu com a crise, sim, mas as decisões políticas tomadas pelo governo da República, aprofundaram ainda mais a crise. Aliás, Sim, em relação à questão da vacina, por exemplo, no início o governo defendeu que as pessoas deveriam passar pela doença. E aí quem sobrevivesse estaria imune ao enfrentamento. Essa foi a política oficial. Só deixou de ser na medida que houve uma pressão de todo mundo, né, da Organização Mundial da Saúde, do Sistema Público de Saúde brasileiro, da população brasileira, do Congresso Nacional, da sociedade como um todo. E, portanto, o governo, até hoje, o presidente da República não diz publicamente que não tomou a vacina. E o seu representante aqui no estado, o Nix Lorenzoni, que não se elegeu governador, disse que não tomou a vacina também. Ou seja, eles entendiam e tinham uma concepção de que a vacina não resolveria o problema. Inclusive, isso está na imprensa, quando a gente está gravando hoje aqui, ainda não é dia 28, que o programa está indo ao ar, há uma disputa aí em poderes, acho que na Controladoria Geral, na Advocacia Geral da União, se não me engano, porque alguém está querendo ter acesso à carteira de vacinação do presidente, para saber se foi ou não foi. Ele decretou sigilo. Mas estão buscando sigilo. Tá. E quem é autoridade pública, eu sou vereador, ou em qualquer função pública, a gente tem que ser exemplo para a sociedade. E é nessa perspectiva que a gente também tem duras críticas ao atual governo, porque estudos indicam que o Brasil alcançou em torno de 700 mil mortes, poderia ter tido bem menos mortes se tivesse tido investimento e o governo já acreditasse imediatamente de que a vacina era a solução para enfrentar o grande problema da Covid, que ainda está nos atingindo, né? Hoje em dia. Eu achei meio forte essa sua declaração, que eu não ouvi ninguém dizer assim, se quem sobrevivesse, daí poderia. Não vi ninguém dizer isso. A imunidade se daria pela contaminação. Eu entendi. Passaria a ter a imunidade. Mas, de outras palavras, foi mais ou menos levado. O deputado Osmar Terra defendeu isso publicamente. Se ninguém se vacinasse, muitas pessoas, iriam morrer muito mais pessoas. É chamada aquela imunidade de rebanho, né? E que não existe. Cientificamente está provado de que o que dá imunidade é a vacina. O senhor não acha que, do ponto de vista político, nós não estamos caminhando para uma espécie de americanização, digamos, com dois grandes blocos divididos lá entre republicanos e democratas? Embora preciso dizer que há outros candidatos nas eleições lá também, mas normalmente o poder passa por esses dois, porque agora aqui a gente está claramente sentindo assim um grupo vestindo amarelo e verde, né? E um grupo da esquerda. A direita parece que se consolida
e a esquerda se consolida mais ainda. Nós estamos caminhando para isso aí. Será que vai ter espaço daqui para frente para o que se tentou fazer aí, uma terceira via? Não? Olha, o Brasil tem, na minha opinião, tem muito que evoluir ainda no tema do debate da política. Da política, sim. Porque existem, não sei por que existem tantos partidos. Se várias pessoas, por exemplo, estão em diferentes partidos, mas o partido deles acaba votando no outro. Muita gente tinha um partido, mas votou direto no Bolsonaro. E tinha candidato a presidente do partido deles e votado no partido do outro. Bom, então, se tu tem a opinião igual do candidato do outro partido, podiam se juntar num partido só. Poderia diminuir. Eu acho que não há espaço para 2 partidos apenas, é insuficiente. Que há espaço para uma terceira via, não tenho dúvidas, porque a política ela tem ciclos. Eu acho que teve esse momento da polarização, por uma questão muito específica. Bolsonaro de um lado, com toda a sua política e os seus aliados, e o Lula numa perseguição para evitar que ele voltasse à presidência, articulada, implementada, e ele resistiu na prisão, diz, vou sair daqui o dia que provar a minha inocência, provou a inocência, voltou, se recuperou politicamente, até para aqueles que achavam que tinham desmontado o PT, destruído o partido, que o PT não voltaria mais, o Lula provou que, sendo honesto, sendo coerente, sendo sério, conseguiu voltar e hoje é o presidente eleito. Mas essa é a polarização deste momento. A partir da próxima eleição pode surgir uma outra situação com outros candidatos, com outros agrupamentos de partido e pode surgir 3 ou 4 candidatos em condições de disputar a eleição e em condições iguais. Eu acho que há um sonho, sim, de uma grande parcela brasileira de ser a cópia dos americanos, de 2 partidos que hegemonizem a política. Já tivemos aqui MDB e a velha Arena. Mas depois a política evoluiu um pouco, democratizou, embora que acho que há uma escassez enorme de debate político para, de fato, ter afinidade ideológica com o partido, afinidade de projeto político. Eu estou no PT porque tenho afinidade política com o projeto do PT. Agora, tem gente que está num partido e tem afinidade política com outro, então eu não entendo isto. Precisa haver um alinhamento ideológico nos partidos. E aí teria espaço, imagino, para 4, 5, 6, 8 partidos, não mais do que isto no Brasil. Agora, em nível nacional, eu entendo que se o Lula conseguir implementar esse plano de governo e fazer um governo de frente ampla, como está tentando montar o seu governo e tal, é possível, sim, que tenhamos um afunilamento de propostas em 2 ou 3 candidatos, mas nos municípios, nos estados, há já uma divisão maior de partidos. Mas, como disse o Ivar, o Brasil não pode sobreviver politicamente com 30 e poucos partidos políticos. Vai ter que ter uma junção. Muita gente na fila aí. Porque senão também cria uma confusão, inclusive nas pessoas. Eu acho muito estranho é um partido estar no governo e fazer oposição. Isso é. Que ideologia tem um partido assim? Tipo quem? O MDB está no governo desde a época, terminou a ditadura, ele não saiu do governo. Estava no governo Lula, está no governo Dilma, está no governo Bolsonaro e agora vai estar no governo Lula. Nunca sai do governo e sempre é oposição. Isso é que ideologia é esta? Então eles têm que se definir qual é o lado que está. Vai ser um partido ou vai ser apenas um agrupamento de pessoas que busca cargos no governo? Então esta é a questão que precisa ser, por isso que eu digo, há uma escassez de debate político para haver afinidade ideológica do partido. Se ele está no governo, vai ser governo. Nós, por exemplo, apoiamos o governo do Estado aqui, mas nós não vamos assumir o governo. O PT não vai estar no governo Eduardo Leite aqui. Mas nós votamos nele porque não estivemos no segundo turno e achávamos que o candidato, o Onix, era um fascista gaúcho que tínhamos que ajudar a derrotá-lo. E conseguimos. Elegemos Eduardo Leite, mas nós somos oposição ao governo Eduardo Leite. E não estaremos no governo Eduardo Leite. Isso, para mim, é coerência política.
votamos nele porque entendíamos que entre os dois candidatos segundo turno ele era o melhor, elegemos, mas nós temos divergências e as divergências que temos não permitem que a gente esteja no governo com ele aqui no Estado. Estaremos fazendo oposição e não estaremos no governo. Agora, seria um equívoco estar no governo e continuar fazendo oposição, como alguns partidos fazem. Como é que fica o PSDB nessa história aí? Porque o PSDB, com o Eduardo Alckmin lá, não sei se saiu do partido, não, era tão forte, né, com o João Dória, com o Henrique Fernando, com o Fernando Henrique Cardoso, até se cogitou muito o nome do Eduardo Leite, né, como, digamos, uma terceira via com melhores alternativas do que o Dória seria, né? Como é que fica o PSDB? Eu sei que vocês são do PT, não são do PSDB, mas a pergunta teria que ser feita para o PSDB. Não seria o PSDB, digamos, um fio condutor aí para essa terceira via aí? Como é que vocês leem isso? O grande problema do PSDB tem a ver também com aquilo que o Ivar falava do MDB. O PSDB também se dividiu nacionalmente. Um grupo apoiou o Bolsonaro na eleição e outro grupo apoiou a Simone Tebet e veio com o Lula no segundo turno. Então, o PSDB vive esta divisão interna, né? E por isso ele se enfraqueceu como partido nacional, né? Então, é esta situação. Então, os partidos, como disse o Ivar, têm que se definir. Ou eles têm uma postura mais de centro-esquerda, ou eles têm uma postura de centro-direita. É isso que vai dar identidade para os partidos. Ou de extrema-direita, né? Porque teve gente que é do PSDB e do MDB, que foram partidos que lutaram muito pela consolidação da democracia no Brasil, que não poderiam estar, na minha opinião, defendendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem tendência autoritária, de apoio à ditadura militar, defendeu inclusive os torturadores da ditadura militar. Portanto, este setor, para mim, não poderiam receber o voto dos partidos como MDB, PSDB, que lutaram contra a ditadura. Então, essas questões são questões que eles têm que responder, né? Nós estamos entrando na seara dos outros partidos, mas esse é o meu entendimento. Acho que o Brasil caminha para ter, e isso vai depender também do sucesso do governo Lula, de fazer um governo excelente, que trabalhe com as políticas sociais, que amplie as políticas sociais, mas que também contemple um governo de frente ampla. E, nesse sentido, ele vai poder dialogar com esses partidos que têm postura, pelo menos os setores desses partidos que têm o entendimento de construir governos de centro-esquerda no país. Uma coisa que esses partidos não podem dizer, que eles foram enganados pelo Bolsonaro. Ele sempre disse que é defensor do autoritarismo, que é defensor do golpe militar, que a política dele ela foi transparente. Ele anunciou a sua política fascista, autoritária, defensor da ditadura, defensor da tortura, e se aliaram a ele. Então eles não podem dizer que foram enganados. Ele não falou isso depois de eleito. Ele falou isso antes de ser eleito e, mesmo assim, ganhou essa parcela dos partidos aliados. Portanto, para mim, eles são de extrema-direita junto com ele, esta parcela. Então, deveriam se definir ideologicamente para saber o que é que eles vão defender. Não pode ser governo e oposição ao mesmo tempo. Sobre essa questão do Lula ter sido injustiçado com a prisão e tal, ele foi absolvido realmente ou ele foi solto, digamos, da prisão em função de que o que foi considerado é que ele foi julgado num lugar onde não competia, devia ser julgado num outro. Eu não li nada a respeito que os crimes atribuídos a ele, que levaram à prisão, tinham sido abolidos. Não tem nenhum processo andando contra o Lula. Hoje acho que não. Então, se todos os processos foram anulados, foi provada a inocência dele, porque senão, se fosse apenas esta questão de que a instância não era adequada, poderiam ter remetido os projetos para a instância adequada e terem prosseguido. Como os processos foram anulados, porque ele foi apenas
Qual era a grande acusação que tinha contra o Lula? Que ele devia saber que tinha gente no governo que estava roubando, que estava se corrompendo. Bom, se isto valesse, não teria nenhum governo desse país que poderia estar fora de estar sendo processado. Porque quem estava roubando lá na Petrobras não eram nem os petistas, eram os cargos de confiança, não, eram os diretores concursados que foram promovidos para o conselho e que prometeram devolver dinheiro, nem eram do PT, mas o PT levou a culpa, o Lula levou a culpa porque eles estavam desviando e disse que o Lula sabia e não tomou providências. Bom, nós temos Polícia Federal, nós temos Ministério Público, que estão fiscalizando a lei, deveriam saber mais do que o próprio Lula que havia corrupção dentro do governo. Justiça seja feita aí, dá para se dizer que no condomínio prisional lá, que foi instalado em Curitiba, lá havia representou uma grande maioria a maioria dos partidos políticos, uma boa parcela dos partidos políticos estavam representados lá. Né? Infelizmente, sobre a falta de debate político mais que o Ivar levantou e deu sequência, vou trazer um exemplo doméstico aqui na própria Câmara de Vereadores que o senhor faz parte lá hoje, Ivar. Anacleto, eu não tenho ido à Câmara, mas tenho acompanhado hoje com essas redes e tal, né? Como nós evoluímos nessa parte do debate político, na década de 80 e 90 eu era um assíduo frequentador como jornalista da Câmara de Vereadores. E eu testemunhei vários encontros, debates acirrados, ideológicos até, né? Até 1 da manhã, até meia-noite, né? E depois todo mundo saía, ia um jantar junto e tal, né? E hoje parece que não, isso está fazendo muita falta. Se vota projeto, se concorda, se carimba coisa aqui. Eu acho que isso nos empobreceu um pouco quanto ao debate político como um todo, seja ele de direita, de esquerda, de centro. Olha, José Odi, eu vivi essa experiência. Me elegi primeira vez em 1990 e a Assembleia tinha uma linha de quadros lá dentro, de direita, de esquerda, Jarbas Lima, Carlos Araújo, Flávio Cutzi, Raul Ponte. Eram gente que iam para a tribuna com conteúdo de uma pauta de discussão política que era bonito de fazer parte, de acompanhar. E eu fiquei 4 mandatos e foi uma decadência a cada eleição. E hoje a Assembleia se reduziu a isso, a votar projeto, carimbar projeto, o governo manda. Os debates da política estão desaparecendo, virou um toma lá da cá, sem grande conteúdo, é lamentável, porque houve uma desmoralização da política. Talvez esse seja o resultado que estamos vivendo hoje. A extrema-direita assumindo porque conseguiu, através da propaganda, dizer que todo político é corrupto, toda a política é uma coisa ruim, e o povo abraçou a causa. Se todo político é corrupto, é porque a sociedade é corrupta, porque os políticos representam a sociedade que está aí. Nós, infelizmente, eu tenho uma opinião pessoal, acho que nós evoluímos muito nessa... Nós tínhamos antes um campeonato aí de quase 12 clubes, vamos supor assim, de vários partidos, se fosse, né? E hoje é uma grenalização, né? Da impressão aí. Mas o grande problema do ponto de vista também do que acontece hoje tem a ver com as chamadas emendas parlamentares. Então, assim, hoje as pessoas que são políticas tentam garantir um pedacinho do orçamento, porque, ou seja, a política virou pragmática. Se eu conseguir resolver o problema daquela comunidade, eu não preciso mais fazer um discurso político. Eu vou negociar diretamente com o executivo, eu vou buscar esse recurso lá para tentar resolver aquele problema. Não que não seja importante isso, é fundamental isso, mas a política ficou em segundo plano. O que é lamentável é que o voto está virando uma mercadoria e, como diz Anacleto, através das emendas parlamentares, ele virou uma mercadoria financiada com dinheiro, comprada com dinheiro público. Eu peguei um tempo aí, olha, às vezes nós temos uma AMAL, aí, uma associação dos municípios de uma região importante, quando deveriam todo mundo lutar junto, de repente eu acompanhei isso,
pegava um prefeito, mais outro prefeito, com a sua malinha, ia a Brasília, né? Não sei o que queria conseguir sozinho, né? Ou recebia um deputado, entrava, digamos, num certo compromisso de procurar voto para aquele deputado, e aí nós fomos se tornando meio que refém dele. E aqui está o problema de nós não conseguirmos praticamente não eleger mais deputados desta região. Porque hoje as emendas parlamentares vão diretamente com o prefeito, com o vereador, enfim, e de todos os partidos. Então isso cria todo um compromisso depois de garantir tantos votos para aquele deputado estadual, deputado federal, enfim, e isso prejudica a região do ponto de vista da sua representatividade. Porque se tivesse que o parlamentar se manter através da política e não das emendas, nós teríamos muito mais força política regional para ir buscar candidatos locais. Eu só quero dizer que eu respeito a Câmara Municipal de Vereadores hoje, talvez ela tenha sido, e como a Assembleia, talvez tenha sido uma consequência de coisas que vinha, né? Não sei, eu não posso supor assim, ó, saiu tais pessoas, entrou tais pessoas e mudou completamente. Pode ter sido também, mas eu acredito mais num condutor histórico da coisa. O problema também, não só da Câmara, mas da Assembleia e a própria número, Brasília. É o número de partidos também. Então nós tínhamos menos partidos, então ideologicamente ficava mais... Agora não, tu tem na Câmara, na Assembleia, em Brasília, inúmeros partidos. De um. E até em nível nacional, né? Nós tínhamos um Mário Covas, nós tínhamos um Lula surgindo, nós tínhamos um Brizola, um Maluf, concordo ou discordo, mas tu sabia quem era quem. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, muito bem lembrado. Tu sabia quem era quem. Depois virou uma geleia geral aí, mais uma vez ressalvando que, enfim, respeitamos a todos. Nós vamos fazer ao menos um intervalo no programa de hoje, senão já voltamos. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta hoje aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo com muito prazer aqui Anacleto Zanella, segundo suplente eleito de deputado federal, e Ivar Pavan, que foi ex-deputado, foi ex-secretário, foi ex-secretário, ex-deputado e ex-presidente. Ex-presidente da Assembleia. Me ajuda aqui que eu me engasguei com a água que estamos tomando. Anacleto, até que ponto o senhor sonha, digamos assim, porque o senhor é segundo suplente, né, de deputado, até que ponto o senhor sonha aí em ocupar uma cadeira em Brasília? Eu até sonhei um pouco mais. Hoje eu estou com os pés no chão, sabendo que vai ser mais difícil por causa dessa questão do governo Lula estar sendo formado com uma frente ampla, né? Então, de partidos, de setores sociais. Então, o Rio Grande do Sul terá pouco espaço em termos de ministérios, que poderíamos, assim, temos 2 nomes muito fortes dos deputados eleitos, que é o Paulo Pimenta e a Maria do Rosário, que poderiam ocupar ministérios e, portanto, abrir uma vaga para deputado federal. Então, sabemos que vai ser difícil neste primeiro momento. Mas eu quero lembrar que o Valdomiro Fioravante, que foi o primeiro deputado federal daqui, também foi
suplente e depois, na metade do mandato, assumiu. Depois tivemos também a experiência com o deputado Marco Maia, que também foi suplente, não foi daqui, mas recebeu muitos votos aqui do Alto Uruguai, e depois se tornou deputado federal. Então nós temos 4 anos pela frente, então se não for no início, talvez durante o período. Mas independente disto, como disse o Ivar, a nossa missão neste ano era nós construirmos uma mudança no país. E a mudança passava por eleição de deputados estaduais, federais, mas principalmente com a eleição do presidente da República. Então, com a vitória do presidente Lula, nós vamos ter muitas políticas públicas que serão executadas e nós acreditamos que elas chegarão na ponta, né, nos nossos bairros, junto aos trabalhadores, junto à micro e pequena empresa, para a agricultura familiar, que é um dos setores essenciais da nossa região. Vai ter dinheiro para... Recursos existem. O que nós vamos precisar que o governo tenha? Prioridades. Então, ao invés de investir no grande produtor, tem que investir no agricultor familiar. Em vez de investir no grande empresário, vamos investir no pequeno, no micro, na pequena empresa, que esta é a geradora de emprego. E vamos investir nas pessoas que ganham menos. E o presidente Lula, quando foi já presidente, investiu fortemente no salário mínimo. Sabe quantas pessoas ganham salário mínimo no Alto Uruguai? Mais de 30 mil pessoas. Aumentar o salário mínimo significa mexer com a vida de milhares de pessoas. E gente temendo que possa não receber a sua aposentadoria. Então, assim, não, isso não vai acontecer. Será então, que não? A nossa economia é uma economia forte. E o governo Lula vai injetar recursos na economia. O próprio Bolsa Família injeta recursos e faz girar a economia da região, né? Porque tem muita gente de baixa renda que vai receber recursos. O valor do salário mínimo é outra política pública. Apoiar a micro e pequena empresa, os microempreendedores, é gerar mais emprego. Investir na educação, é investir na ciência, investir enfim, nós acreditamos, investir na saúde. Então, são áreas que precisam de recursos e o governo federal vai fazer isso. E isso vai fazer com que a economia gire e traga mais recursos para o desenvolvimento local e regional. Ivar Pavan, também um nome já de destaque do PT há muito tempo aqui no Alto Uruguai e no Estado. O senhor realmente arquiva a possibilidade de recusar algum convite? Eu sei que o senhor tem amigos importantes, influentes dentro do PT, em nível estadual e até federal. Olha, o convite não vai vir, então não preciso me esforçar para recusar. Então tem que ter essa consciência. Pelas mesmas razões que o Anacleto coloca, o partido de uma frente ampla, nós, para cada cargo que existe à disposição, tem uma fila de candidatos. Então não precisa nos preocupar com isso, não virá o convite. E eu não fui buscar um convite. Tá? Então, por isto não vai acontecer. Então essa preocupação precisamos ter. Mas eu queria destacar 2 coisas no debate ali. Primeiro, eu acho que o Anacleto tem uma chance real. Eu vi hoje nos jornais que o deputado Paulo Pimenta deverá assumir uma secretaria na área da comunicação. Isso. E ele passa a ser o primeiro suplente. Bom, dos 6 deputados que tem lá, eu acho que vai ter mais do que um que vai concorrer a prefeito na próxima eleição. Bom, se um prefeito se elege, já no meio do mandato, o Anacleto pode assumir sim a vaga lá em Brasília. Eu vi várias coisas, segundo o tema que estavam na pauta aqui, sobre pagar os aposentados ou não. Nesses dias eu circulei um pouco na região e fora da região. Então tem uma certa torcida, não é nem análise, é uma torcida. A torcida que o Lula não vai subir a rampa, a torcida que não vai pagar os aposentados, a torcida que o Lula vai pegar o dinheiro da poupança, tá? Então há É uma torcida ou é um medo? Medo e torcida ao mesmo tempo. Viram, votaram no Lula, olha ali o que aconteceu. Isto não vai acontecer, pode ter certeza. O Lula já governou o país por 8 anos, saiu do governo com 87% de aprovação. Nenhum governo na história do Brasil conseguiu isto.
E, portanto, isso revela o quê? Revela experiência, capacidade, conhecimento de causa, projeto de desenvolvimento. E o que diz o nosso futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad? O foco do governo vai ser uma reforma tributária. Aí vai incluir o tema do imposto de renda, sim, mas vai incluir também o tema da tributação das grandes fortunas. É ali que temos que pegar o dinheiro. Porque não é razoável, por exemplo, que hoje 51% do orçamento federal é para pagar 5 ou 6 bancos, a dívida pública desse país. E isso não se fala. Por que não se fala na imprensa isso? Por que nunca se diz que metade dos impostos que nós pagamos, estamos pagando para pagar juros da dívida? Porque os patrocinadores da grande imprensa são estes, os credores. E eles não permitem que seja dito. E a sociedade não sabe disto. Então nós temos que tributar essas grandes fortunas para permitir que mais dinheiro lá de cima venha para cá, para a base. E é dali que vem o desenvolvimento. Quem gera emprego no país é a pequena e média empresa. E quem gera consumo no país é o salário mínimo. 70% dos trabalhadores do país ganham um salário mínimo, inclusive dos aposentados. Então melhorando o salário mínimo, começa a economia a circular. Quanto mais a economia cresce, mais cresce a receita do governo. O governo vai ter o dinheiro que precisa para o essencial. Não vai ter para tudo o que a sociedade deseja e precisa, mas para o essencial vai ter. Não vai atrasar salário, não vai parcelar salário, vai pagar os aposentados, vai aumentar o salário mínimo com ganho real todos os anos e vai ter dinheiro para saúde e educação, que são as áreas essenciais, estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Está nos jornais no estado de São Paulo de hoje, que eu li, hoje nós estamos gravando dia 19, que há um certo temor quanto ao crescimento do país por falta de uma definição mais clara da política fiscal, que é o orçamento, a aplicação desses recursos, a arrecadação de impostos, para onde esse dinheiro realmente vai, né? E aí se projeta para 2023, digamos, um crescimento muito baixo. E para talvez uma retomada, se ela ocorrer, para 2024. Né? É o que se especula. A estimativa da época que o Lula era presidente sempre estava abaixo do resultado final. E a estimativa do atual governo sempre foi acima do resultado produzido. Então se estimava, fazia estimativa de crescer 3%, crescia 1,5%. No governo Lula fazia estimativa de crescer 2%, chegava a 3,5% ou 4% de crescimento. Então o temor também, ele tem um temor ideológico embutido nesse debate. Só mais uma questão, o PT se revigora em nível, vamos ficar regional aqui e tal, porque o PT já foi um partido de ponta aqui, ainda é um partido respeitabilíssimo aqui no Alto Uruguai, em termos de eleger prefeitos, vereadores, mas teve uma recaída. O senhor acha que isso pode dar um novo... Sem dúvida nenhuma, mesmo em 2016, 2018, que o partido passou pela maior crise no país, enfim, o PT mesmo assim se manteve muito forte na região. Hoje nós temos 3 prefeituras e agora com a eleição de Entre Rios estamos com 4 prefeituras, temos mais de 50 vereadores. Eu e o companheiro Ivar Pavan fomos muito bem votados, tanto para deputado estadual como para deputado federal. Tivemos candidatura própria federal e estadual e elegemos agora o presidente Lula. Então, e o Edgar Preto, por 2.000 votos, não foi para o segundo turno. Então o PT se revigorou sim nessa eleição, volta com muita força e com certeza vai crescer muito nos próximos anos a partir de voltarmos a ser governo federal, que isso possibilita também que o PT consiga dialogar com todos os municípios, com os diversos setores sociais, enfim. O PT volta à cena política com muito mais força. Nunca deixou a cena política, mas vivenciamos uma crise bastante grande, mas que agora a gente se fortaleceu e vamos trabalhar muito para a gente garantir que esta confiança que voltamos a receber seja retribuída com políticas públicas que dialoguem com toda a nossa comunidade. Temos 2 minutos, vamos ser democráticos, como o Ivar disse, o senhor pode usar 1 minuto então. Quero agradecer por estar aqui, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, José Ode, a você, a TV Erechim, por essa privilegiada oportunidade.
Agradecer a todos que se juntaram nessa luta vitoriosa que construímos neste ano aqui. Desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos e que ano que vem seguramente será um ano muito melhor do ano que tivemos nesse que passou. Livre da pandemia, livre de um governo autoritário e participantes de um governo democrático e que vai acelerar um processo de desenvolvimento com democracia no país. Feliz Ano Novo para todos. O Anacleto escreveu um livro sobre a agricultura familiar no Alto Uruguai. A gente não teve tempo de falar mais a respeito disso aqui. Quem sabe depois, na condição de deputado, se o senhor vir, né, nós podemos explorar um pouquinho, até vamos lhe cobrar um pouco mais daí, né? Cobrar no sentido não financeiro, ou obviamente lhe cobrar no sentido de... Mas enfim, muito obrigado pela entrevista e que o senhor tenha uma boa sorte aí nesse sonho aí. Muito obrigado, Odi, pela oportunidade. Muito obrigado, Ivar, também por partilhar aqui esse debate conosco e muito obrigado a todos e todas que nos acompanham aqui nessa entrevista. Desejar um feliz 2023, que de fato seja um ano de retomada do diálogo, da democracia e da esperança no Brasil com a eleição do Lula, mas que também isto não significa apenas os temas em Brasília, que os temas nacionais estejam presentes aqui no Alto Uruguai, como é o caso da agricultura familiar simbolizada nesse trabalho que eu fiz nesses últimos 5 anos. Então, muita felicidade a todas as famílias e que tenhamos um 2023 repleto de muita luta, muita conquista e de muito trabalho, mas que a gente possa comemorar muitas vitórias nesse próximo ano. Muito obrigado a todos aí de casa, então, e um Feliz Ano Novo, que a gente possa voltar com tudo aí em 2023. Boa noite. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.